Eu acho que se o Arthur ver isso aí, ele vai lembrar, né? Eu selecionei alguns dos slides, porque isso aqui é uma aula de um dia inteiro, né? Mas selecionei alguns dos slides aqui, só para fazer um resumo, né? Chegando aqui em Nápoles, de volta, a cidade está em festa aqui, uma loucura, né? Estresse, só estresse, cansativo, né? Mas vamos lá. Trem cancelado, né? Não é fácil, cara, às vezes não é fácil. Mas vamos lá, vamos tocar ficha. Tá? Aqui, ó, fiz um pouco, peguei uns resumos aqui para vocês, né? Aqui, o Didi Palmer, resumão, né? Canadense, né? Nasceu no Canadá, em Port Perry, 7 de março de 1845. Ele chegou a ter mercearia, ele era formação de base dele, 18 anos esse cara estava em sala de aula, né? Dava aula naquelas Classic One Room School, que era uma sala de aula só, para todas as séries. Então, a primeira fileira era sexta série, a última era, digamos, a última série. Então, tinha a gurizada dos 9 anos até a gurizada dos 17, tudo dentro de uma sala, né? Então, turmas heterogêneas que existem no interior, né? Que ainda existe hoje. Então, eu acredito que ainda existe no Brasil, no interiorzão, né? Rural, né? Essas turmas Classic One Room School, ok? Mas naquela época era muito comum. Minha avó estudou nesse tipo de Classic One Room School lá na região de Camaquã, né? Região lá do interior de Camaquã. Rio Grande do Sul. Então, ele era apicultor, tá? Vendedor de peixinho ali, de ornamental, né? Também vendia tudo que era berry, não só black, quanto blue, quanto strawberry, todas as plantas de colina. Ele não era só vendedor, né? Ele era agricultor. Ele plantou vários hectares então ele era um cara que era um aventureiro, né? Então ele ia para um negócio, dava certo, chateava, e aí... Bom, esse dos Blackberry, ele resolveu mudar para Watir com os irmãos dele, para ficar perto da família. Vendeu tudo e montou uma mercearia, né? E só depois que virou ele não tinha medo de mudar a vida dele, né? Era um cara assim que mudava a vida dele rápido, né? Aventureiro, era um gênio, né? Quando fala, o cara é um ignorante, não, o cara é um gênio, esse cara é um gênio à frente do seu tempo, né? No caso, né? Ter limitações significa que ele entrou numa área que é a quiropraxia, que é uma área neurológica, basicamente, onde os alunos dele tinham uma base, digamos, incrível, né? De anatomia, de cirurgia, etc. E ele ali, ele ficou com uma abordagem filosófica por causa que ele era limitado. Então, assim, a gente tem que cuidar muito para não seguir. Cara, ter identidade não significa tu virar um religioso, entende? Ter identidade não significa abrir para questões novas. Então, vocês vão ver que, se você estudar história, o pessoal está pensando que é uma coisa um pouco diferente, entende? Então, acho que manter identidade não significa inovação, né? Inclusive, dentro dessa linha do tempo, houve muita inovação. Inclusive, está lá o raio-x, que foi o segundo raio-x do Ocidente. O segundo raio-x do Ocidente foi o cara perdeu lá o BJ quando entrou com o raio-x em 1910, aproximadamente. Teve uma baita de uma briga, ele perdeu o Joy Loban, que era catedrático em filosofia, ele perdeu muitos professores da Palmer que fundaram outras escolas, né? Mas na realidade, passou ali menos de 10 anos, todo mundo estava trabalhando no raio-x. Então, é um pouco assim a questão do ego, o ser humano tem essa questão do ego, do ciúminho, né? Essa coisa toda, né? E no final, ele estava certo. Inclusive, o pessoal que se formou, que não tinha radiologia, todo mundo fez pós-graduação, especialização ali para poder agora se adequar com a radiologia que o BJ tinha desenvolvido, então virou uma febre, né? Então, são coisas que existem, é normal, né? Então, a quiropraxia tem desenvolvimento, ela mostrou que tem desenvolvimento, ela tem que se desenvolver mantendo a identidade. Essa é a minha ideia, a minha filosofia do Fountainhead é essa. Então, é objetivista. O que é objetivista? Pensa individualmente e o individual colabora com o grupo. Isso é ser objetivista. BJ, por que a foto do BJ? Porque o BJ, ele mesmo teve uma timeline onde ele era só uma técnica, era só o hole-in-one. Lá no final da vida dele, ele tinha clínica de reabilitação dentro da Palmer. Ele tinha clínica de reabilitação, então ele era um pesquisador também. Foi desenvolvendo, foi pesquisando. O próprio BJ, ele era só hole-in-one, só ajustar o Atlas e o Axis por um tempão, por quase 2 décadas.
e depois ele modificou a ideia dele, foi evoluindo. Inclusive, um ponto de mudança muito forte foi a técnica de Thompson dentro da própria Palmer, onde o Thompson desenvolveu o drop para ajudar no hole-in-one, no raio. E aí, daqui a pouco, o Thompson ele deu forma, porque o que acontece? As outras escolas estavam com a diversificada. Né? E aí, o Thompson, o Thompson é uma espécie de diversificada para a Palmer. Então, onde a Palmer abriu muito ali, né, com o Thompson. Então, até 1958 ali que se fechou, né, o Thompson, porque começou bem antes, mas o Thompson era limitado. Ele foi se desenvolvendo mais, o Thompson, após, digamos, a consolidação do sistema de full drop system, né? Então, inicialmente, o drop era mais a cervical, né? Depois foi desenvolvendo o full drop system. E a técnica de conto de Thompson, a partir da experiência do Thompson com a família Derifield e também com o BJ. E ele tinha como mestre o BJ, né, o Thompson. Mas vamos lá, falar um pouquinho aqui. Sobre o Didi Palmer, né? Tive mulherengo, né? Muitas mulheres. Eu não cheguei a tanto assim. Ainda não tenho 50 anos, quem sabe, né? Mas espero não, né? Ele teve essa cambada de mulher aí, a Aba Lorde foi a primeira, que era uma médium divino, parece que essa aí não foi uma coisa assim que teve casamento mesmo, né? Então, entre 5 e 6 mulheres que se tem, né? Que ele tem aí como... Sendo a última, a Mary Hudler Palmer, que era Molly, né, que é essa que enfrentou o final da vida dele, certo? Teve a Vila, né, que ela morreu, durou só um ano, né? Porque ela teve uma fratura na coluna e não foi por quiropraxia, tá? Isso foi uma queda, um acidente. E a Vila, ela precisava tomar morfina. E ele deu morfina para ela. Ele que medicava a Vila, tá? Ele deu morfina para a Vila e a Vila morreu de overdose de morfina. Então, outra situação aí caótica. Teve vários probleminhas, né? O Didi Palmer. Muitos problemas. Então, vamos lá. Aqui, ele com a Vila, e aqui o BJzinho querido. Que querido nada, o guri era um cara duro, difícil, né? Difícil. O BJ era um cara difícil, um guri difícil. Ele era um cara difícil, inclusive foi expulso de casa. Por que ele foi expulso de casa? Porque teve problema na escola. Aí ficou um ano como hipnoterapeuta, o BJ, estudando aí, correndo nos Estados Unidos, depois voltou, e aí ele voltou na época onde que a quiropraxia foi descoberta. Então, junto ali com o Willard, não é o Willard, puxa, o Harvey Lillard, junto com o Harvey Lillard e o Didi Palmer, estava o BJ, né? Testemunhou o primeiro ajuste quiroprático. E outra coisa importante, entende? O Samuel Weed, que era amigo do Didi Palmer, a filha do Samuel Weed já tinha sido tratado pelo Didi Palmer antes do primeiro ajuste. E fala do tratamento nos livros de história. Antes de descobrir o ajuste, ele manipulava. Então o ajuste era uma coisa diferente, porque ele manipulou a extremidade da filha do reverendo Samuel Weed. Quem era o reverendo Samuel Weed? Era o cara, pastor presbiteriano, que entendia de grego, que deu o nome da quiropraxia. A quiropraxia não foi dado, o nome não foi dado pelo Didi Palmer. O nome da quiropraxia foi dado pelo Samuel Weed, que era amigo do Didi Palmer, que era o Samuel Weed, ele era ex-soldado da Guerra Civil Americana, né? O Samuel Weed. E a filha dele foi tratada na articulação, em torce do tornozelo, pelo Didi Palmer antes dele ter descoberto a quiropraxia, 1 ano, 2 anos antes, né? Então, olha só, ele manipulou a menina, sem chamar de ajuste. E era extremidade. Vamos saber disso aí. Então, esse gurizinho aqui, coitadinho, sofreu bastante. Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Sofreu bastante esse menininho aqui, porque ele teve várias madrastas, né? Várias madrastas. Então ele era um menino rebelde, difícil, né? E por isso o atrito com o pai, tinha muito atrito com o pai, sem sombra de dúvida. O BJ e Didi tinham muito atrito, né? Inclusive na escola, né? Teve problemas na escola. Aqui em Wattier, aonde ele era o dono dessa mercearia aqui. Quem vendia galinha para esse Didi Palmer aqui era um cara que não era advogado ainda, que era quem?
O Willard Carver vendia galinha para esse cara aqui nesse armazém. Todos, a maioria é agricultor, né? E aí, olha a história, né? O Willard Carver, de vendedor de galinha, passou a ser advogado, ajudou o Didi Palmer, e depois foi estudar na Parker com o aluno do Didi Palmer, com o Charles Ray Parker, que é o fundador da Parker, que existe até hoje, né? Da Parker Seminar, aquele seminário que foi uns fisioterapeutas lá dizendo que era quiropraxista, né? Você lembra dessa história, né? Isso recentemente, que o cara, até o diretor da Parker fez aquele pronunciamento. Era isso. Bom, eu nunca disse que era quiropraxista, quando eu não era. Eu sempre me chamava de especialista. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, esse aqui é o armazém do Deep Palmer, em Wattier. Ele veio para cá, para esse armazém, depois que ele passou um tempo plantando, vendeu tudo, né? As fazendinhas de berry dele, de strawberry, blueberry, blackberry, assim por diante. Ele veio para cá para ficar mais perto dos irmãos em Wattier. E ali teria, em Vita, teria nascido o B.J. Palmer, certo? Nessa cidade ali. E ali ele teve uma mulher que deixou ele nessa cidade também, tá? Chegou a ter uma mulher que deixou ele, uma de 30 anos, se não me engano era a Marta, tá? Que deixou ele, né? Pegou uma novinha, né, de 30 anos, a mulher sumiu, ninguém mais fala nela, não sabe se morreu. Deixou, provavelmente deixou, ele já era mais velhão, né? E aqui, um dos primeiros alunos do Didi Palmer, o William Ambrose Seeley, que era medical doctor e também doctor em chiropractic, né, por título, segundo aluno, se foi o segundo aluno, se não foi o primeiro, tá? Segundo, né? E o Seeley, como esses caras como eram médicos, eles viam algumas limitações no Didi Palmer quando a fundamentação da técnica, né? Poxa, até hoje existe uma dificuldade de definir bem a subluxação, etc. Tem vários modelos de subluxação, então eles ficaram teorizando, né? E foi fácil criar concorrente, né? Porque realmente foi fácil criar heréticos, porque realmente ele tinha algumas limitações. Não significa que não era um gênio, essa questão toda, né? Por isso, assim, quando a gente estuda alguma coisa, livro não sangra, né? Mesma coisa a gente achar que o paciente vai ser aquela clínica do livro exato. Eu só aprendi muito estudando na especialização em traumato-ortopedia, porque eu fui para bloco cirúrgico, né, meu? Eu fiquei 2 anos em bloco cirúrgico, eu fiquei em unidade, eu era coordenador do hospital, então eu vi muito que livro não sangra, mas não é só na área da clínica, na área filosófica também, tudo é um pouco diferente. Então, conhecimento precisa ser discutido para ser entendido. Então, aqui um dos primeiros concorrentes, né, American School of Chiropractic. Quem é que era American School para o Chiropractic? Dos anos perdidos da quiropraxia, eram os três lá, o Oakley Smith, Minora Paxson e o Solon Maxey Langworthy. E eram mixers, esses aqui eram mixers. Por que a American School of Chiropractic surgiu? Aí entra, né, o Carlos Eduardo, aí entra o conceito de mixer. Vocês ficam perdidos, cara. O que acontece? Mixer é quem faz não somente ajuste. No começo, o B.J. Palmer era verdadeiramente straight, ele era só ajuste, porque ele abandonou a magnetoterapia e ficou só no ajuste. Então, o que acontece? Tinham 3 alunos dele, que era o Oakley Smith, tem uma timeline nisso, Oakley Smith, que era médico, e que também queria fazer outras técnicas que não só high velocity, só ajuste específico, com contato específico. E o que ele dizia que era ajuste? Né? Tipo, ajuste, o Didi Palmer dizia que era utilizar processo espinhoso, processo transverso com uma alavanca para o ajuste específico. Era isso que ele dizia que era. Tem até uma frase, não sei se, não vou achá-la agora, mas eu tenho essa frase dele mesmo falando qual é a diferença entre manipulação e ajuste, o Didi Palmer. E com certeza o Didi Palmer manipulou antes de ajustar. Inclusive a filha do reverendo Samuel Weed é uma prova disso. Tá na história. E esses caras aqui da American School of Chiropractic, o Solon Langworthy, os cara é outro cara inteligentíssimo. Ele pegou o espírito do Palmer, junto com a Manora Parson, Oakley Smith, pegou a coisa toda. Eles eram muito novos, era uma cabeça mais nova, então eles desenvolveram muita coisa que não era só o ajuste. Então são considerados mixers, eles são os primeiros heréticos, né? Esses aqui são os mixers que os caras fundaram, eles são os proto-diversificados, porque a diversificada nasceu no meio mixer.
A diversificada hoje não é uma técnica exclusiva de mixer, ela também os straight praticam, porque se ela for feita só ajuste, ela é straight. O conceito de mixer é quem mistura, mistura. Straight, conservador, é só, digamos, o ajuste articular, aonde a descompressão, né, do nervo, o alinhamento articular, ele trabalha o vitalismo ali. Mas outra coisa, não significa que tu não possa ser vitalista com técnica craniana que não é high velocity. Então, quem trabalhar com crânio, isso veio da osteopatia, não tinha na quiropraxia. Isso veio antes da quiropraxia, né? Antes de formar a quiropraxia. E, digamos assim, a osteopatia nasceu com tecido mole. Ela não nasceu com técnica high velocity. Depois entrou as chamadas técnicas estruturais. Quiropraxia estrutural já é outra coisa. É trabalhar com CBP, trabalhar com petit bone, é trabalhar com osso e ligamento. Análise óssea. Quem fundou a análise estrutural foi o Willard Carver. E é quem adequou o Logan. Então, o Logan não é só Logan Basic. Tem análise estrutural e técnica estrutural também. Então, isso é importante entender. E o pessoal fica naquela bolha, né? É mais fácil ficar na bolha, meu, um sofazinho, assistindo só a aula do Danilo. Não é? O Danilo é ótimo, mas não é só aquilo. É importante entender. E aí, quando tu não sabe, tu fala mal. Vai falar mal do Desjarnais, que o cara é limitado, é o que o Carlos falou, o Cadu falou. Cara, o cara não sabe, então o cara é metido a cientista, mas ele vai falar mal. Vai fazer fake news, né? Vai falar coisa errada porque tu não estudou. Não é porque tu lê artigo que tu sabe tudo. Entende? Tem várias coisas que a gente precisa entender. Entende? Parker School of Chiropractic, Charles Ray Parker, fundou, é outro herético. Aqui, ó, Solon Marcelin Bursi, tá aqui, junto com o Walker Smith e com a Manora Paxson. Manora Paxson é a verdadeira First Lady da Chiropractic, porque ela foi a primeira mulher licenciada, né? Ela só não era mulher do BJ, né? Então, ficou de fora do... Né? Mas, na realidade, eles escreveram o primeiro livro de quiropraxia. Eles escreveram o primeiro livro, muito melhor embasado, inclusive, o Solon, ele escreveu assim, ó... Cara, o Solon é basicamente precursor da palpação dinâmica sem... Porque, assim, como é que eu vou explicar isso, meu Deus? Como é que eu vou explicar? Cara, ele falou assim, ó... vértebra não é um tijolo fora da parede. Seu campo de movimento é maior de um lado do que do outro. O que ele quis dizer com isso? Que não é somente um desalinhamento. Existe também padrões de restrição de cinesiopatologia. Só depois que foi criada a motion palpation. E quem foi considerado o pai da motion palpation? O Guillet. Mas só que esse cara antes já falava esses mesmos conceitos. Nessa obra, é só tu ler a obra que tu vai ver. Entende? Os livros são todos atualizados. Não dá para pegar o livro Modernize Chiropractic e achar que está moderno. Não dá. Mas os caras foram à frente do tempo e tem coisas que valem até hoje. E da mesma forma, pegar o Stephenson e achar que vão botar na parede e vão criar um culto. O livro dele, não, cara, aquilo lá funciona, é muito legal. Mas tem coisas novas e tem coisas que não funcionam. Né? Tem coisas que estão ultrapassadas. Então isso tem que entender que a luz do tempo deles estavam à frente. E tem lá um fisioterapeuta que fala, porque fala mal da Palmer, não sei o quê. Mas o cara tá falando de conceitos lá de 1985, que já em 1903 já foram melhorados no Modernize Chiropractic, que basicamente está igual a hoje, ao que é hoje, entendeu? Que já foram superados em 1903 e são ainda atualizáveis, ainda consideráveis. Então isso é importante, né? O Walker Smith criou a napropatia, que é para trabalhar com ligamento, é uma quiropraxia sem high velocity, é o que ele queria. Por isso que eles fundaram a escola de quiropraxia deles, American School of Chiropractic, né? Por quê? Porque o Palmer não deixava eles fazer outras técnicas de mobilização, de víscera, qualquer coisa que eles quisessem fazer fora do que era o Palmer fazia, eles não podiam. Então eles criaram uma outra associação. E não contente, o Walker Smith criou uma profissão chamada Naprapathy, que vem de Napravit, que é da República Tcheca, né, um tcheco, que é da questão vitalística. Então os caras faziam técnica vitalística sem ser straight. Aqui um bom exemplo, vitalismo sem straight. A napropatia é um exemplo de vitalismo sem straight. Porque o Napravit tem tudo a ver com vitalismo. Mesma coisa. República Tcheca, influência tcheca e
né? Bom, a República Tcheca é incrível, né? Você vai estudar na fisioterapia República Tcheca, Tcheca, escola de Praga, tá louco, aí tu vem ali os médicos, né? Médicos, Karel Levit, né? Vladimir Janda, incrível, Vladimir Janda, incrível, ortopedista, né? Bom, mas não é essa a questão aqui agora. Aqui o Solon escrevendo o primeiro livro, com esses três aqui, o American School of Chiropractic, escreveu o First Book of Chiropractic, o primeiro livro, Modernizing Chiropractic, e aí esses caras marcaram o The Lost Years of Chiropractic, período de 1903 a 1906. A Palmer teve grandes problemas, por isso que foi perdidos para Palmer, né? Então surgiram novas teorias e, na realidade, quem foram os caras foram esses aí. Então, ele dizia no livro, the vertebra is not longer in a fixed and permanent abnormal position like a displaced brick on the wall. Its fields of motion may be too great in one direction and too small in others. Então, é isso que eu falei antes. A vértebra não é um tijolo fora da parede. E é isso mesmo. Então, o alinhamento existe, mas ele é relativo porque está tudo em movimento. Até as placas tectônicas estão em movimento. Então, vamos dizer assim, que nem uma colega nossa que tinha lá na faculdade, formou um ano antes, porque não tem vértebra fora do lugar. Mas o que é lugar? Não existe liga o PI. Então, por que tu está fazendo P para A e para S? Então, assim, tem umas coisas radicalismo científico de quem não sabe, não leu o suficiente e aí vira aquela coisa toda. Vira uma desgraça, entende? Vira uma desgraça. Então, tá aqui, ó, olha só os ganhos do cara, Langworth. Primeiro uso do termo subluxação, primeira referência em foramen intervertebral, primeira referência em postura ereta como fator de alteração mecânica anormal. Então, postura ereta, primeira coisa. Os caras foram grandes, os caras foram muito grandes e foram colocados de lado porque não eram da Palmer, porque foram das primeiras escolas de acidentes. Primeira referência em estatura humana sendo afetada por leis da gravidade. Primeira referência de saúde e doença na supremacia dos nervos, se opondo à supremacia do sangue, que era da osteopatia. Isso classificava a filosofia, diferenciava a filosofia da quiropraxia com a filosofia da osteopatia, e foi inclusive postulado que isso foi utilizado em alguns processos judiciais, diferenciando a quiropraxia da osteopatia, porque quem praticava a osteopatia era médico, então era exercício legal da medicina. Muitos quiropraxistas foram presos porque estavam exercendo a osteopatia, e a osteopatia era a medicina. Então, first reference to subluxation, a primeira referência como subluxação, como uma fixação, diminuindo o campo de movimento de uma vértebra. Então, a amplitude de movimento, a mobilidade da vértebra, como uma fixação. Subluxação como uma fixação. Era um aspecto que não era explorado, era só fora do lugar. E não, na realidade, isso afeta também o movimento, né? A restrição de movimento. Fixação, né? Isso ajuda muito a compor um listing, por exemplo, não só pelo deslocamento da vértebra. O listing também pode ser composto pelo padrão de restrição da vértebra. Isso é interessante. E aqui nós temos olha só que interessante, ó, o Lincoln, né, foi a primeira, não sei se não foi a primeira ou a segunda, né? Olha, era uma briga com o Logan e a Lincoln, né, que foi o primeiro college de 4 anos de quiropraxia. O Logan comprou as escolas do Carver e também fez faculdade. E a Palmer ainda não era faculdade, né? E olha só, né? O John Howard, ele e a turminha dele foram lá onde foi feito o primeiro ajuste. Então, os Palmer saíram daqui para um outro lugar, e lá onde o Didi Palmer era magnetoterapeuta, eles foram para lá e abriram uma outra escola e pegaram o ponto, né? Pegaram o ponto. Isso é interessante, pegaram o ponto. Perdão aqui pelo logo aqui, porque realmente é coisa antiga, tá? O Willard Carver aqui, esse cara é fantástico. Aquele o vendedor de galinha, que era advogado, que quando o Didi Power foi processado, ele até ajudou, né? Estudou na Parker, um dos caras mais influentes da quiropraxia do século XX. Presidiu várias escolas, né? Vendeu depois as escolas para o Logan, tá? O cara, esse foi o que criou a quiropraxia estruturalista. Para o osteopata, osteopatia estrutural é tudo que manipula. Para o quiropraxista, quiropraxia estrutural é tudo que lida com curvatura, com estrutura óssea e ligamento. Não necessariamente high velocity. Então ele é um mixer. Se ele não ajusta, se ele trabalha com, vamos supor, usou o orthohol e já é um mixer, entendeu? Então não adianta, mas tu pode ser vitalista e ser isso aí também, entende?
O cara é incrível, esse Wheeler Carver. Então ele viu, com certeza, se o cara tem alteração de curvatura, se o cara tem uma M vértebra, né, L5, o cara vai ter subluxação acima. Então ele viu isso, ele viu o óbvio. Ah, não, se eu ajustar a vértebra vai corrigir. Não vai por encantamento corrigir uma vértebra e melhorar a M vértebra de L5, não vai. Se o cara tem Scheuermann, doença de Scheuermann, que é Deutschname, Scheuermann, se ele tem doença de Scheuermann, se for adolescente, cara, essas vértebras vão fazer sleep anterior, não adianta. Ah, não, vou fazer Gonster, porque o Gonster é melhor técnica. Cara, eu amo o Gonster, mas não vai adiantar, cara. Isso quer ter uma alteração estrutural. E o Wheeler Carver viu isso, entendeu? O Wheeler Carver foi o pai da quiropraxia estrutural. E o Logan comprou essa ideia e desenvolveu as técnicas reflexas, que foi o primeiro nas técnicas reflexas. Então, grande Wheeler Carver, não tenho o que falar. Aqui o Logan College comprou, né, as escolas do Carver, depois virou Logan University. O Logan, né? O Logan, olha a história, ele foi aluno do BJ. O BJ não tratou a cetalgia, ele foi procurar outras coisas. Ele desenvolveu uma técnica que também era monossegmental, porque o BJ só queria, naquela época, o BJ só queria ajustar C1, C2. E não funcionou. Não funcionou para o ciático. E aí ele desenvolveu uma técnica focando no ciático, que é a técnica monossegmental, que é o Logan. Só que o Logan não é só o Logan Basic, tem outras estratégias, tem Logan Advanced Technique, tem outras coisas que surgiram do Logan. Né? Então, o Logan foi muito importante pela análise diagnóstica. Então, quem analisa o Logan tem o Carver, ganha o Carver junto. Né? As distorções de Carver e a análise de distorções. Isso é muito interessante. Então, aqui, Wattier, cerca. Só para entender onde ele viveu ali, né? Então, Magnetic Healer, depois de um tempo, né? O D.D. Palmer. Aqui o Wattier era grocery, né? Ele trabalhava num armazém, né? Mas aí ele conheceu aqui o que era o Paul Caster. Esse que era o Paul Caster. Tá? O Paul Caster lotava, tinha influência até política, né? Então, ele ficou realmente impressionado com quantas pessoas o Paul Caster atraía. Então, se tu for ver aqui, né, vamos ver se eu consigo. Não consigo, eu não consigo. Bom, o Paul Caster, isso aqui é muleta dos pacientes que o Paul Caster atendia com a magnetoterapia. Entendeu? Sim, magnetoterapia. Então, vendo isso, o D.D. Palmer largou o que ele estava fazendo. De vez em quando ele dava aula, né? Estava quebrado, ia dar aula. Magnetoterapia também dava aula, voltava a dar aula. Em Letts, deu aula em Letts, deu aula em Wattier, nas cidadezinhas da volta ali. O D.D. Palmer, né? Mas ele virou um magnetoterapeuta, abandonou tudo, como ele sempre fez, trocava toda a situação como um aventureiro para ser um magnetic healer. Eu não tenho essa força toda de mudar tanto, né? Mas às vezes eu penso, né? E o cara foi inspirado pelo Paul Caster. Tá? Então, o que era a cura magnética? Era isso aqui, né? Ele dizia, né, no Magnetic Cure, que era um jornal tinha 2 jornais de terapia magnética, né? Do D.D. Palmer, o The Educator e depois o The Magnetic Cure, que eram jornais que eles divulgavam sobre magnetoterapia. O D.D. Palmer. Quando ele se fixou em Denverport, ele se fixou como magnetoterapeuta. E ele falava, quando você toma um medicamento, teu estômago paga o pato. E quando você faz magnetoterapia, você não tem essa toxicidade. Ele falava, em outras palavras, ele falava isso. Né? Então, o D.D. Palmer, ele se anunciava como cura sem medicamento. Ele atuava no Ryan Block Building, aonde ele se identificava como editor do The Educator, jornal de magnetoterapia aqui. Chegou a ter 30 mil exemplares de circulação esse jornal. Tá? Incrível, tá? Incrível. Tá? Então, ele se identificava e começou ali, nesse consultório aqui, nesse office ali, que ele descobriu o primeiro ajuste no janitor, no zelador, no Lillard, né? Harvey Lillard, que o cara não estava ouvindo, e aí fez um ajuste, né? E aí, nesse ajuste, ele passou a ouvir as carruagens que passavam na rua. Foi isso que ele disse. Okay? E aqui, depois que o D.D. Palmer, né? Isso eu pulei um monte de slide, né? Mas aqui, depois que o D.D. Palmer ele foi preso, né? Sofreu um processo judicial, basicamente disseram assim para ele, olha, cara, tu tá queimado, é melhor tu sair daqui de Denver, porra. E aí, o que ele fez? Ele vendeu a parte da escola dele, aqui tá o contrato, viu? Tem um contrato.
Eu tenho um contrato aqui, tá bom? Se não acreditar em mim, eu tenho um contrato. Tá aqui o contrato falando por quanto ele vendeu. Ó. Ele vendeu por $2.106. Isso é uma muita grana. 2.196. É, $196, tá? Por muita grana na época, considerando inflação, né? Ele vendeu a escola dele para o filho. Aí ficou só o filho tirou o pai da jogada. Manipulador, né, cara? Também criado por tantas madrastas, aprendeu um pouco de manipulação, né? Deixou o pai, não, pai, tu vai para outro lugar, abre outra escola, alivia, o pessoal tá perseguindo você, mais ou menos isso. E aí, né, depois disso, o Joy Loban, depois disso, né, Didi Palmer assumiu a escola e botou o raio-x em 1910, né? Isso foi em 1906 aqui, né? A venda da escola, que é justamente o final dos anos perdidos da quiropraxia. Saiu o Didi Palmer, saiu o Didi Palmer e ficou só o BJ, tomou conta e ele, bum, explodiu a escola, virou um míssil a escola, né? Porque realmente, né, ele sabia, ele era o desenvolvedor da quiropraxia, o Bartlett Joshua Palmer. Então foi isso que ele fez. E aí, quando ele implantou o raio-x, ele tinha uma herança, recebeu uma herança e colocou ali o raio-x, primeiro, segundo raio-x do Ocidente, parece que foi. Ele perdeu o Joy Loban, porque não tem que ter raio-x, porque nós somos vitalistas, aquela mesma história, entende? Cara, passou menos de 10 anos, o Joy Loban, que criou a Universal Chiropractic College, ele criou o Universal Chiropractic, passou menos de 10 anos, ele tinha raio-x na escola e estava dando pós-graduação para os alunos que ele formou sem raio-x, para poder adequar esse cara. Então, o Joy Loban, que era um filósofo, né? Chiropractic philosopher, que era o catedrático da Palmer, elogiado, inclusive, pelo BJ como filosofia quiroprática. O Joy Loban, ele botou o raio-x depois, ele saiu da Palmer por causa do raio-x, levou uma galera fora. Esses cancelamentos idiota que fazem aí, né? Que eu como especialista em treinar ferroalho, foi um inferno, né, cara? Foi um inferno. Eu tenho coisa para contar que eu vou escrever um livro. Tem coisa que é incrível, que eu ouvi e passei, né? Vi e ouvi e passei. Mas aí, deixa assim, vamos outro momento, não tenho tempo para isso. E aqui, então, no Universal Chiropractic College, o Joy Loban, né? Joy Loban tá aqui, ó, fazendo um excelente trabalho e tal, e depois botou o raio-x, né? Um grande cara, né? Aí, muita gente mistura o Joy Loban com o Langworthy, né? Langworthy lá de 1903 para 1906, os primeiros heréticos, né? Esse aqui saiu da Palmer e continuou muito amigo do Didi Palmer, sempre defendendo o Didi Palmer, né? Sempre mandando cartinha e tal. Posso te dizer a barbada, o Solon Langworthy, ele saiu da Palmer lá no início, saiu como aluno, fundou a American Chiropractic School, mas o Solon Langworthy também, todos amavam o Didi Palmer, com certeza, tá? Então aqui o Didi Palmer depois foi para várias cidades, inclusive nada deu certo, fazia sociedade, os negócios dele não davam certo, porque ele era fraco de negócio, ele não sabia administrar, ele era muito fraco. Tá? E essas são limitações do Didi Palmer, essas são limitações. Então ele não dava certo, estava reclamando que o Andrew Taylor Steele estava bem, aposentado e bem, e ele estava quebrado. Entendeu? Era isso a queixa dele, né? Na osteopatia o criador estava bem e ele estava mal. Né? Então, na decadência, né? Foi logo após deixar Portland, ele fez muita coisa, escreveu livro e tudo, mas só entrou em decadência. E aqui a última foto que eles têm juntos, né? Os dois Didi, o neto e o vô. Esse aqui era chamado de David, para não confundir. Quando falavam de David, era o David. E esse aqui é chamado de Daniel. Né? Esse é o criador, esse aqui é o desenvolvedor e esse aqui é o educador. Na verdade, ele educou, né? Ele trabalhou mais com a parte de educação mesmo, né? Estabilizou, né? A Palmer. Porque esse aqui deu vários sobe e desce na Palmer, né? O developer. Muito doido. Esse cara aqui também, porque ele era um cara que ele tinha que vencer as convicções dele, né? Tinha que... Então, aqui é questão do atentado, né? Aqui tem questão do atentado. Questão do atentado no Liceu da Palma, Homecoming Parade, né? Aqui, ó, isso aqui é as Homecoming Parade, que tinha uns carrinhos, que tinha uns negocinhos,
né? Que passavam ali junto, né? Aqui, ó, os carrinhos alegóricos, os negócios. E aqui houve, em 1913, né? Aqui, a 27 de agosto de 1913, o atropelamento do BJ, que o BJ atropelou o Didi Palmer, não matou, mas deixou ele mal, né? Foi no mesmo período aqui dessa foto, onde quem tirou essa foto? Frank Elliott, o mesmo que convidou para Homecoming Parade, o Frank Elliott. Né? Ele queria tipo, meio que uma aproximação, mas ao mesmo tempo aproximou o Joy Loman. O Joy Loman estava na área, né, meu? Era ali, na mesma região, mas a faculdade, o colégio, né, do Joy Loman. E aí é o seguinte, o medo do BJ, né? Tava nervoso, né? De repente, vou trazer meu pai aqui, mas daqui a pouco se ele se junta com o Joy Loman, vai fortalecer a concorrência. Ele é o Odette, o Fountainhead, que era o pai. Então era uma coisa assim que suspeita de essa tentativa de assassinato, né? Por causa disso, nessa Homecoming Parade, que foi em 27 de agosto de 1913. E aqui está o atestado de óbito, tá? Daqui, ó. O C. Wild, tá? C.D. Clark, aqui. Aqui está o certificado de óbito, onde fala quando é que foi a data da morte. Foi 20 de outubro de 1913. E ele foi assinado, esse atestado de óbito, bem mais tarde, tá? Em 1914, tá? Mas ali que ele morreu, então foi 2 meses após o acidente, morreu de tifo, certo? E aqui o Joy Loman, que era o catedrático em filosofia, blá blá blá, né? Gostava muito, eu adoro filosofia, né, cara? Eu adoro. Mas assim, filosofia quiroprática não pode ficar aquele círculo, tipo criuzinho, né? Enceradeira, só no mesmo ponto. Não, cara, nós temos que estudar mais. Tem que estudar mais. Esses caras fizeram isso. Por que nós ficamos no mesmo círculo? Eu não entendo. Tá? Então, tá aqui. Deixa eu resumo, né? As cinzas foram colocadas aqui, depois retiradas do campus. Embaixo do busto estava as cinzas do Didi Palmer, que foi cremado, né? Depois foi colocado ali no... E aí, a grande foi colocada no mausoléu da família e tal. E o Barley Joshua Palmer, esse cara incrível, né? Eu não vou falar muito, que eu tenho coisa para fazer aqui em Nápoles. 14 de setembro de 1882, nasceu em Watir, provavelmente, Witter, né? Watir. E era um cara que foi expulso da escola e mandado embora de casa com 12 anos, gurizinho. Coitadinho, né? O BJ. Mas devia aprontar, né? Tá bom? Um gênio, né? Esse era muito mais gênio. Muito mais gênio do que o pai, com certeza. Tá? É isso aí. Muito obrigado. Se vocês gostaram de ouvir aí. Um dia eu vou organizar tudo isso de novo, fazer um negócio legal, tá? Isso é coisa antiga, da época da especialização, mas eu acho que agora eu vou começar a reorganizar isso para Quiro, né? Para quiropraxia.